A paz do Senhor seja com todos. E hoje nós vamos iniciar uma nova lição que é o grego, introdução ao grego bíblico, tá? Bom, vamos começar aqui falando da origem, né, da língua grega. A língua grega foi usada para o registro do Novo Testamento, nós sabemos, né? E ela é comumente denominada de koiné, né, mais especificamente koiné, é comum, né? É o grego comum, é o grego falado nas ruas, né? O grego, por ser uma língua bem ampla naquele tempo, ela tinha variações, né? A língua grega tinha muitas variações, então por isso tem essas classificações aí. Mas o grego usado para registrar o Novo Testamento foi o grego koiné, que é, diga-se de passagem, diferente do grego moderno, tá? Algumas diferencinhas, é claro que é bem parecido, mas parecido, né? Não é a mesma, né? Eu vou pontuar algumas coisas para vocês aqui. Ela é uma das muitas línguas, né, que fazem parte da grande família das línguas mortas-vivas indo-europeias, né? Acredita-se que tem uma raiz comum, uma língua comum, chamada indo-europeia, tá? Dessa língua saiu muitas outras línguas, principalmente o que nos interessa aí saiu o latim, o grego, da junção do latim com o grego, mais os dialetos locais, surgiu o português, o catalão, o espanhol, o francês, o italiano e por aí vai, tá? Então, grande parte das línguas europeias vem dessa raiz comum que é a língua indo-europeia, tá? Que vem de uma língua antiga lá do lado da Índia, né? Juntando com as línguas, né? Porque os linguistas dizem que tem 10 línguas originais, né? Que são 10 raízes principais. Dessas 10 derivam todas as outras. E essa aqui é justamente a raiz que deriva a nossa e várias que nós estamos estudando, né? Então isso facilita um pouco o nosso estudo, né? Do grego fazer parte do mesmo grupo linguístico do latim, que a nossa língua descende do latim, mas já numa mistura com o grego, não é o latim puro. E mais a língua as línguas locais, as línguas europeias locais que já eram faladas aqui, né? Aqui não, no caso na Europa, tá? E que formou isso. Bom, o grego koiné é uma língua morta, né? O koiné, porque é uma língua que perdeu-se, né? Não é o mesmo grego falado hoje, né, na Grécia. Perdeu-se a pronúncia, né? Porque também é muito antigo, né? A língua grega remonta a um período de 3.500 anos, né? Porque a sua história só pode ser estudada a partir do ano 1500 antes de Cristo, né? Mais 2000 depois de Cristo, 3.500 anos é o que a gente consegue dessa língua, tá? E antes disso, né, não temos registro e provavelmente foi a junção de línguas, né, das outras línguas que já haviam ali que acabou criando-se, né? O estudo linguístico mostra que vai variando com o tempo, né? Uma evolução semântica e os mais radicais falam até em desaparecer algumas línguas, juntar com outras, né? Os grandes, alfabetos, os maiores, né? Os maiores grupos linguísticos, estava procurando essa palavra, grupo linguístico. Os maiores sobrevivem, os menores tendem a desaparecer, né? Por exemplo, o hebraico quase desapareceu, tá? Só não desapareceu por ser a língua original de Israel, usada no templo. Muita gente estuda o hebraico por conta dos textos bíblicos e tudo, tá? Mas senão já tinha desaparecido. E línguas menores dizem que, como o português, por exemplo, é uma fadada ao desaparecimento, já que a tendência é o crescimento do espanhol, que é um grupo linguístico muito maior do que o português, né? Mas isso são expectativas dos linguistas. A Grécia Antiga era formada pela Grécia continental, a parte que está no continente, tá? Que é a Grécia Central, a península, uma península que é um continuado para dentro do mar,
que é o Peloponeso, é chamado de Grécia Peninsular, por causa dessa península, e pelas ilhas do Mar Egeu, são muitas, né? Que é a chamada de Grécia Insular. Tá? Além das colônias também do lado da costa da Ásia, né? Do lado da Ásia Menor, no sul da Península Itálica também, né? E nessa última aí é que se formou, né, a chamada Magna Grécia. Tá? Olha aí no mapa, eu coloquei o mapa para vocês verem aqui. Tá? Aí no mapa vocês vão ver, né, que desde lá da Macedônia, povos de língua grega, tá? E desce nessa península aí, né, do Monte Olimpo. Aí tem as Tessalônica, tem Tebas, né, famoso, Atenas, depois do outro lado tem Corinto, Olímpia, né, Esparta, né, Creta também é de língua grega. Do outro lado, do lado do Ásia Menor, nós podemos destacar Troia, tá? Famosa Troia também, que é grego. Então isso aqui era tudo mais remotamente, eram grandes cidades-estados independentes. Cada cidade tinha o seu rei, o seu governante, as suas leis, mas tinha uma língua em comum, que era o grego, que era esse grego misturado com o indo-europeu. E esse grego aí é que manteve eles mais unidos, né? Então, quando dava guerra, por exemplo, eles se uniam na guerra. E assim possibilitou, por exemplo, Alexandre o Grande, ele não era grego, né? Ele era macedônio, tá? Era filho do Filipe, lá da Macedônia, tá? E tanto o Filipe quanto o Alexandre nasceram na Macedônia, tá? E de fala grega. E juntava os exércitos gregos confederadamente, tá? Então eles eram muito fortes na guerra. Segundo a doutora Bonavina, o povo grego foi formado pela miscigenação, que é a mistura de raças, tá? De conquistadores vindos do norte, né? Os povos nativos que habitavam nas regiões, tá? Desde os tempos antigos. Né? E esses povos eram conhecidos como pelasgos, tá? E falavam um idioma que era denominado protogrego, que é o grego antigo que eu citei agora há pouco. Tá? Então a vinda desses povos das regiões dos Balcãs, lá mais do leste europeu, né, e do noroeste da Europa, tá, indo-europeus, né, para a região habitada pelos pelasgos, implicou na origem do povo grego. Juntou, né, houve uma junção aí linguística. Tá? E também ocasionou o desenvolvimento de dialetos que formaram essa língua grega central, né, uma língua grega principal, vamos dizer assim, tá? Com vários, é claro, vários dialetos, né? Várias variações, né? Para vocês entenderem, é só você entender, por exemplo, o português. Nós temos o português lá em Portugal e temos o outro português aqui no Brasil. Não é a mesma coisa, vocês percebem que não é a mesma coisa. Mas um é variação do outro, tá? Ainda tem um português lá da Ásia, de Macau, que é um pouco diferente, tanto do outro de lá como do de cá, e por aí vai, tá? Então é uma questão de variação da língua, né? Então o seu período, né? Nós temos vários períodos aí da língua grega, são 5 períodos, tá bom? Primeiro, o período formativo, que é da onde a gente consegue investigar para cá, né? O período da língua grega foi falada, né, nesse primeiro período, né, teve início por volta de 1500 a.C. e veio até 900 a.C., já no tempo dos reis Davi, Salomão, por ali. Tá? Então, o primeiro período formativo, remonta dessa data antiga. Daí vem o grego clássico, né, do período clássico, que é de 900 a.C., até o ano 330 a.C. Esse daqui vem lá do rei Davi até do rei Salomão, né? Talvez, até o Alexandre, né? Antes de Cristo. Tá? Foi durante esse tempo que as grandes produções literárias dos gregos se originaram, ali no tempo, né? Aquele período de 400 anos antes de Cristo até o tempo de Cristo. Então foi ali que se originaram aquelas grandes produções gregas dos grandes pensadores gregos, tá?
tais como a Ilíada e a Odisseia, os dois, né, de Homero, né, as obras conhecidas, também as obras de Hesíodo, de Heródoto, de Platão e muitos outros. Tá? Nessa época, o dialeto ático sobressaiu aos demais dialetos e tornou-se a estrutura principal, né, para o grego koiné. O dialeto ático é um dialeto do grego, tá? É uma variação do grego. Né? Então, essa estrutura principal do ático é que formou o grego comum, que é o grego koiné. Tá? Aí entramos no período koiné, que começa lá do Alexandre. Né? Ele foi iniciado com as incursões militares do Alexandre, tá? O Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, né? Em 330 a.C., e ele adentrou o período da proeminência do Império Romano, né, que estendeu-se até aproximadamente 330 depois de Cristo. Então vai de 330 a.C., que é lá de Alexandre, até 330 depois de Cristo, que é lá em Constantino, o imperador romano. Tá? Então esse meio aí é o período onde cai o Império Grego, morte do Alexandre, a ascensão da então República Romana, né, República de Roma, que se transformou no Império Romano, e esse período koiné é desse período aí, né, dessa transformação, dessa junção do grego antigo com o grego romanizado, que era latim, tá? Os romanos falavam latim, e isso influenciou muito o grego koiné. Tá? Durante esse período, a língua grega passou a ser usada por praticamente todo o império. Tá? Foi durante a metade desse período, do período koiné, que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego. Então, depois da morte de Alexandre, aí ficou Ptolomeu com a parte do Egito, né? E lá no Egito, em cerca de 250 anos antes de Cristo, né? E que foi feita a tradução, né, do hebraico, do Antigo Testamento do hebraico para o grego, tá? Para o grego já o grego koiné, que originou a famosa e conhecida versão Septuaginta, ou LXX, né? Tá? Então, o grego vigente durante essa época foi o koiné, que também foi usado posteriormente durante a segunda metade da era cristã para o registro dos textos do Novo Testamento. O mesmo, né, a mesma base ática, o mesmo grego koiné foi usado para o registro do Novo Testamento, que já tinha sido usado lá 250 anos antes de Cristo, naquela tradução das escrituras do Velho Testamento do hebraico para o grego. Tá? Bom, aí chegamos no período bizantino. O período bizantino compreende um tempo aproximado de 1123 anos, que vai de 330 depois de Cristo até 1453 depois de Cristo. Do ano 330 lá por Constantino, mais ou menos, né? Passados 150 anos, mais ou menos, cai Roma, a queda da cidade de Roma, na Itália. E o Império Romano já estava radicado em Bizâncio, por isso período bizantino. Tá? Aí o grego lá era utilizado, né? O Império Romano, a língua oficial era já, no tempo de Constantino, já era o grego. Tá? E o grego bizantino, né? Que é o grego de Bizâncio. Bizâncio transformou-se em Constantinopla, porque o imperador invade a cidade de Bizâncio, toma ela e constrói a cidade de Constantinopla, que era a sede do governo romano. E o governo romano ficou com duas sedes, uma em Roma e outra em Bizâncio, né? Em Constantinopla. E por causa das guerras, dos problemas que tiveram, eles caíram aqui, né, no ano 450, mais ou menos, do lado europeu. E aí inicia a Idade Média. A queda de Roma é o gatilho da Idade Média. A Idade Média vai da queda de Roma, do Ocidente, até a queda de Roma do Oriente, que é o ano 1453, que é esse que está escrito aí. Tá? Que é a queda da cidade de Constantinopla, né? E foi conquistada pelos otomanos, pelos turcos lá e, né, pelos muçulmanos. Tá? Depois da divisão do Império Romano,
né, a cultura e a língua dos gregos foram preservadas. Quando dividiu, ficou uma sede em Roma e outra sede em Constantinopla, né, a língua dos gregos foram preservadas principalmente na parte bizantina, né, na parte oriental. E na Ásia Menor também, né, na parte da Ásia Menor, toda a parte da Ásia Menor, até que mais do que na própria Grécia, inclusive. Tá? Foi durante essa época, né, que o grego sucedeu, o koiné foi o bizantino, né, nós chamamos de grego bizantino, foi o que veio suceder o grego koiné, que era o grego antigo, o grego mais misturado. Foi durante essa época, né, que a grande maioria dos manuscritos do Novo Testamento foram copiados. Tá? E a era bizantina terminou, né, então os textos do Novo Testamento foram escritos no grego koiné, mas foram copiados já fazendo as suas, né, considerações para o grego bizantino. Tá? E com a queda da cidade, né, de Constantinopla, no ano 1453, aí, né, terminou aí esse período bizantino. E daí inicia-se o chamado grego moderno, né, o período moderno. Esse período se inicia a partir da queda do Império Romano do Oriente, né, 1453, e se estende até os nossos dias. E, diga-se de passagem, o grego que se fala na Grécia hoje é um pouco diferente do grego que nós estamos estudando aqui. Nós vamos nos basear no grego koiné. Tá? A língua vigente dentro desse período é a língua que é falada ainda hoje nas ruas de Atenas, do grego moderno, tá? Não do koiné. Então esse grego é conhecido como grego moderno, tá? E que era chamado também, conhecido como demotic, tá? Que era o nome que eles davam por esse grego moderno aí. Bom, Deus escolheu o grego koiné para o registro das escrituras neotestamentárias, mesmo porque esse período, né, um período helenístico lá, a época que as pessoas mais falavam grego. Em todo lugar se falava grego, e o grego que era falado era isso. Tá? Então era uma língua franca, né, em volta de todo o mar Mediterrâneo. Isso durou 660 anos. Isso já era também dentro do plano de Deus para expandir a palavra de Deus, para que a palavra de Deus fosse pregada. Tá? Então, o grego que foi escrito no Novo Testamento apresenta algumas características bem peculiares, né, devido à sua influência que recebeu durante o período em que esteve em vigência. Né? Durante essa época, o grego koiné, o koiné, né, eu falo sempre koiné, mas é koiné, havia se tornado a língua franca de toda a bacia do Mediterrâneo, por causa das conquistas do Alexandre, que já falamos, mas as línguas nativas dos romanos, né, o latim, né, nós chamamos de latina, e todos os povos, né, que eram seus vassalos, continuava sendo usado regularmente. Tá? A língua característica dos romanos era o latim. Né? Em contrapartida, a língua comum dos hebreus era o aramaico. No tempo de Jesus não se falava hebraico em Israel, se falava aramaico. O hebraico era usado no templo, nas orações, nas liturgias do templo. Tá? Então era comumente usado entre eles também o hebraico, mas nesse contexto religioso. Tá? Porque as escrituras eram feitas nesse contexto aí, em sua maioria nesse idioma. A Igreja Católica copiou isso, né, quando começou a usar o latim. Né? No passado, a língua do templo, a língua religiosa, era o latim. Por quê? Porque a tradução que a Igreja Católica usou por mais de 1000 anos é a tradução latina. Tá? É a Vulgata Latina. Então, por conta disso, é que as celebrações e tudo era feito em latim. No Brasil mesmo, muitas celebrações foram feitas em latim. Tá? E em Israel acontecia a mesma coisa em hebraico, e eles falavam aramaico. Né? E lá em Roma, né, como falava latim em Roma, e muita gente falava grego, né? A língua que ficou mais no tempo foi a latim, que era a língua oficial, né, entre aspas, né, porque oficial, mas o povo falava mesmo era grego. E acabou que essa língua diferente era usada nas liturgias. Né? Um absurdo, mas é verdade. O uso simultâneo dessas línguas na Palestina, né, durante o domínio romano, pode ser verificado
na inscrição que Pilatos colocou na cruz de Jesus. Ele escreveu na epígrafe, né? Hoje seria uma lápide no painel de um túmulo, né? O Lucas registrou que foi escrito as letras em grego, romano e hebraico, né? O texto foi escrito em grego, romano e hebraico, né? Onde falava Jesus, rei dos judeus, né? Por isso é comum encontrar nos textos do Novo Testamento, né, expressões que são semitismos, né? Que imita, né, os povos semíticos, né? Do aramaico e do hebraico, porque a raiz comum do hebraico e do aramaico é de uma língua semita, né? Então por isso que é chamado de semitismo. Que elas são bem parecidos, tá? O hebraico e o aramaico também bem parecido, igual o português e espanhol, assim, tá? E também estão inseridas no Novo Testamento algumas sentenças que são oriundas do latim, ou seja, latinismo. O português, meu Deus do céu, ele tem latinismo, tem grego, tem tudo, né? Tem de tudo. É uma mistura. E isso por causa de uma pequena influência da língua dos romanos, né? No Novo Testamento, alguns latinismos que a gente pode ver aí. De acordo com o novo dicionário da Bíblia, deve ser considerado também o fato de que, mesmo o grego do Novo Testamento, tendo recebido muitas influências semíticas, né, das línguas semíticas, que é o hebraico e o aramaico, né, em algumas partes, quanto à gramática e a sintaxe, até mesmo o estilo, permanece essencialmente o grego. Tá? Só foram colocadas algumas palavras ali, umas pontuações nesses idiomas. Como Eli, Eli, lama sabachthani, que isso é aramaico, tá? E outras frases ou pequenos textos assim, tá? Bom, no final desse capítulo, né, parece muito difícil aprender o grego. E de fato mas não tanto, né? Porque o nosso português recebeu muita influência do grego. Tá? 3 ondas de grego invadiram a língua portuguesa. Primeiro, na época do Império Romano, através do latim, especialmente, tá? Porque o latim também, né, recebeu muita influência do grego. Depois, durante a Renascença, aquele período após a Idade Média, né? E atualmente em muitas palavras técnicas, né, que são utilizadas, tá, dessa influência grega, né, como termômetro, microfone e muitas outras palavras. Tá? Bom, assim mesmo, o grego é difícil, né? Contudo, conseguir ler o Novo Testamento na língua original vale o esforço. Né? Há uma consolação. Nosso alvo é o conhecimento passivo, tá? Porque não precisamos aprender a falar o grego, mas somente a ler e a entender. Se nós podemos ler e entender o grego, nós conseguimos o nosso objetivo. Então, o conhecimento é bem superficial que nós vamos precisar ter. Né? E isso ajuda bastante, né? Isso vai dar uma vantagem muito grande para nós. Também vamos terminar esse capítulo. Aula 2, o alfabeto grego. Vamos aprender um pouquinho do alfabeto grego. Tá? Aprender o alfabeto grego Koiné, né, que é o que nós vamos utilizar aqui. Tá? Conhecer as letras, né, todas as letras do alfabeto, tanto maiúsculo quanto minúsculo. Diferente do hebraico, o grego tem letras maiúsculas e tem letras minúsculas. E regras, né, para os dois casos. Compreender por que adotamos a pronúncia erasmiana aportuguesada. Tá? Vou falar sobre isso. E saber pronunciar as vogais, né? Saber os ditongos, né? Onde as vogais se encontram, né? E as consoantes, tá? Como é que funciona isso. Bom, e também, por último, estabelecer a equivalência das letras gregas com as letras do nosso idioma, né? E fazer a transliteração delas corretamente. O que é transliteração? Transliteração é uma transcrição feita com a transposição de letras, letra por letra, né, de um alfabeto para o outro. Então você pega o som que faz naquele alfabeto e passa para o seu alfabeto, né, fazendo a equivalência. Isso é transliterar. Não é o mesmo que traduzir. Tá? Traduzir, você pega uma palavra já formada, já transliterada, e passa para o outro idioma, né? E a transliteração é você mudar de alfabeto. Né? Então você não faz transliteração de inglês para português, porque
caracteres são os mesmos, você faz só a tradução. Mas do grego você tem que transformar de caracteres gregos para caracteres em português para depois fazer a tradução. Essa ação primeira é chamada de transliteração, tá bom? Bom, curiosamente, né, a etimologia, a origem da palavra alfabeto, tá, é essencialmente grega, né? Porque é a transcrição das duas letras iniciais, do alfa e do beta, né? Alfa e beta, que nós vamos usar aqui, né, do grego koiné, beta. Tá? Os gregos não foram os inventores do alfabeto, eles apenas deram nome a ele. Né? Isso foi uma evolução, na verdade. Tá? As línguas antigas tinham os caracteres, era bem desenhado, com animais, com coisas do dia a dia, né, para que eles entendessem. Depois foi virando um símbolo, né, foi virando letras gradativamente. Isso vale para todos os idiomas. Tá? Assim como no português, já o português eu vou dizer, eu disse todos, mas nem todos, né, porque o português é uma língua nova, né, tem 800 anos, então os outros já tinham evoluído para isso, e nós aproveitamos o que os outros tinham. Tá bom? Bom, e assim como no português, o alfabeto grego é composto de vogais e consoantes, tá? Também possui letras maiúsculas e minúsculas, como eu já disse. O grego koiné, ele é composto por 24 letras, tá? São 7 vogais. Lembra, no português nós temos só 5 vogais. No grego nós temos 7 vogais, tá bom? E 17 consoantes, tá? Temos 7 vogais, 17 consoantes. Isso dá 24 letras ao todo, tá? Olha o alfabeto maiúsculo aí, ó. Letra A, né? Do nosso, a transliteração é A. Transliteração é você pegar do alfabeto grego e passar para o nosso alfabeto, tá? Então a primeira coluna é a coluna grega, a segunda coluna já no nosso alfabeto, tá? A letra A, ela tem som de A, como em A em amor, por exemplo, né? Amor, então a letra A. A letra B, né, tem som de B, né, de B em bela. Isso para o grego koiné. Depois vocês pegam vídeo, vai assistir grego moderno e tudo. E o B hoje chama vita, vita, é V. Porque o V e o B tem um som muito próximo nas línguas antigas, principalmente, né? Você pega o hebraico e aramaico, você pega Abba, Abba é pai com B, Abba com V, aí já é pai também em hebraico, né? Em aramaico Abba, em hebraico Ava, tá? Então são bem próximos mesmo nas línguas mais antigas, tá? E hoje no grego moderno é utilizado V, tá? Vita. Mas aqui no nosso koiné é beta, né? Beta, tá? Bi. Depois vem a letra gama, um G, né? O maiúsculo parece o nosso R minúsculo, tá? É quase que o Gá, né? Os gregos arranham a garganta para falar, viu? Rama, tá? E é gama. Depois vem o delta. O delta todo mundo já conhece, que é parecido com... É aquele delta que a gente usa na matemática, é o mesmo. É um triângulozinho, tá? É o D maiúsculo. Ali, ó. A maiúsculo, B maiúsculo. Vou mostrar de cá. A maiúsculo, B maiúsculo. Depois vem o G, que é o gama, tá? Depois o D, que é o delta. Tá? No grego você fala delta, tá? Maiúsculo. Depois vem o epsilon. Veja que nós temos dois es, tá? Dois es. Porque no grego nós temos 7 vogais. Depois eu explico a diferença. Depois vem o epsilon, né? Que tem um som de E, né? Um som de E, como é acentuado. Tem outro E que é um som de E, tá? Depois vem o zeta, tá? Que tem som de zebra, som de Z mesmo, e bem parecido, tá vendo? O E é fácil, o Z é fácil, o gama já não é fácil, né? Porque a hora que ele aparece no meio da letra a gente faz uma certa confusão. Nas maiúsculas tá bem tranquilo, tá? A maioria delas, né? Depois vem o
eta, eta. Ele parece o nosso H, mas ele tem o som de E, tá? De feio, né? O E fechado, tá? Então temos o E temos o E, tá? Depois temos o teta, teta. Essa bolinha com um tracinho no meio. É meio som de TH, viu? De T, né? Um som meio travado na língua, tá? Fê, tá? Como o TH mesmo do inglês. Que deve ter alguma coisa a ver, né? A influência, tá? Lembrando que o grego é mais antigo, então, tá? Depois vem o iota, né? Ele tem o som de I, como na palavra irado, iota, tá? Depois temos o som de capa, né? O capa tem som de K, do mesmo jeito que tem o kiwi, K, tá? Depois vem o lambda, né? Tem um som de L, como em lápis, tá? Lambda tem som de L e a aparência dele é quase o delta sem a base embaixo, tá? Depois vem o mi, tá? Esse mi, o som dele é quase como o U do alemão, né? Mu, tá? Mi, que é o som de M, né? O mesmo M em macaco. E temos o ni, que tem um som de N, né? Som de navio, bem parecido também, tá vendo? Pois é uma palavra uma letra que nós não estamos acostumados, que no português não tem, é o xi, tá? Como em táxi, tá? É um som de KS, tá? A gente escreve táxi com X, mas o som é de KS, não é táxi, tá? Depois vem o O, né? O Ômicron, o O como se fosse um O acentuado, em pó, para o nosso grego erasmiano, tá? O, pó, tá? Depois vem o Pi, que é a letra P, tá? Como em paca, né? O Pi é aquela letra que vocês estão vendo ali, ó, tá? É o maiúsculo, tá? Depois eu mostro para vocês os minúsculos. Esse é o que costuma dar mais problema, né? Mais confusão. Opa, entrou aqui um. É o Rô. O Rô tem um som de R, como em rato, tá? Som de R. O Rô não é de P, é de R. Tá? Ele parece o nosso P maiúsculo, mas ele tem som de R. Depois o sigma. O sigma tem som de S, como em sapo, tá? O sigma, que na forma maiúscula é isso que vocês estão vendo aí, parece um E, tá? E depois o tal. O tal é a letra T, como em teto, como em tatu, tá? Depois o Y, nós chamamos ele de Y, no grego moderno é mais chamado de Y, tá? Mas é Y, que ele tem um som de Y, como em yakisoba, né? Lembra que temos o iota, né? O I, tá? No caso aqui, o ditongo, né? Quando for ditongo, onde ele aparecer junto com outra vogal, ele tem som de U, tá? Ele tem som de Y, em alguns casos, mas no ditongo ele tem som de U. É por isso que eles chamam ele mais de Y, porque é mais usado nessa forma no grego moderno, tá bom? Depois tem o Fi, que é a letra F. Nós chamamos de F, eles chamam de Fi, mas é a mesma letra, né? F como faca, por exemplo. Vai depender do que está junto com ele para a gente pronunciar, mas é a letra F, tá? Depois o Ki, ele tem um som de C, como em Cristo, Cristo, tá? É som de C ou som de Q, né? Os dois sons é uma letra só, tá? É o X que faz o som de Q ou de C no grego, tá bom? Depois vem outra letra diferente, né? O psi, do mesmo jeito que se usa em psicologia, que é uma palavra grega, tá? Psi, esse tridentezinho aí é o psi, tá? E o ômega, lembra que nós tivemos o ômicron lá atrás? Aqui temos o ômega. Então a diferença está no acento, né? O, para nossa pronúncia erasmiana, tá bom? Ômega, ômicron, ômega.
eles colocam como se fosse breve e longa, né? Naquele tempo era breve e longa, então O e O, né? Só que o O vira O, né? É acentuado. Então, na verdade, nós vamos separar pelo acento do jeito que esse material aí tudo separa, tá bom? Depois vem ele minúsculo, né? Mesma coisa, só que minúsculo, tá vendo? A confusão vai acontecer aí, ó, porque aí no minúsculo as letras, algumas são parecidas com o português, mas outras são completamente diferentes. Né? O A, né, do alfa é bem parecido com o nosso A. O beta também parece o B maiúsculo com uma perninha para baixo. Né? Se você comparar com aquele outro B, dá bem para. Né, o B não vai ter problema. Né? E o A também acho que nós não vamos ter problema. Tá bom? Depois vem o gama. O gama, tá? O gama é o G. E ele aparece como um Y aí, ó. Tá vendo? Parece o nosso Y, mas ele é G. E tem um som de G como em galo, tá? Depois vem o delta, parece o D minúsculo, né? Depois vem o epsilon, lembra que eu falei que tem o E e o E? Temos o epsilon, que é o E, acento agudo, E. E temos o eta, que é o acento circunflexo, é o E. Temos o ômicron e temos o ômega, tá? Por isso que são 7. As diferenças só esses dois, o E e o O, tá? O A é igualzinho, o B é igualzinho, né? O B não, A, E, I, O, U, as vogais, é o A, E, I, O, U. E acrescenta o E e o O, tá? No grego. Então a diferença só nas vogais aí. Depois vem o zeta, é muito diferente. Esse é o que dá mais trabalho para a gente aprender a escrever ele, né? Eu mesmo tive um curso danado para aprender. Depois vem o eta, né? Ele parece um N minúsculo, é o E acentuado. Depois vem o teta, né? Como o TH em inglês, né? Aí essa é a forma minúscula dele, né? É um Ozinho cortado no meio. Veja, lá nos maiúsculos, né? Ele é uma bolinha também, né? Né? Uma diferencinha muito sutil aí. Então, com um Ozinho cortado no meio, você já sabe que é o teta, tá? Daí vem o iota, né? Com I, né? Tem som de I. O K, né? O kappa tem som de K. O lambda tem som de L. O Mi, olha aí a forma minúscula dele. O Mi. Lembra um pouquinho o M, não lembra? Do nosso M? Lembra, não é o mesmo, tá? É diferente. Na hora de escrever, você tem que escrever dessa forma aí, se estiver aprendendo a escrever também. No nosso caso aqui, nós vamos basear só na leitura, né? Depois temos o Ni. Esse também é outro problema. Ele parece o V, né? Parece o nosso V. Mas ele tem som de N, N como em navio. Depois o Xi, né? Como táxi, né? O KS, Xi, tá? Que parece um Ezinho aí. O Ômicron, Ômicron é o O, né? Não é o O, ou, né? Depois o Pi, tem o som de P, né? Normal. Depois o Rho, tem o som de R, normal, igual o nosso. E o Sigma tem uma observação, né? O maiúsculo, o Sigma tem som de S, vocês viram, né? O maiúsculo é aquele que parece um Ezinho virado, né? Um Ezinho bem desenhado maiúsculo, né? Já o sigma minúsculo, ele tem uma bolinha, né, com uma perninha por cima, como se fosse o A virado para cima, né? O A minúsculo nosso, em vez da perninha ser para baixo, ela ser para cima, tá? Mas tem um outro que é um Czinho com uma cedilha embaixo, né? É o sigma. É porque ele tem duas colocações. Se ele aparece no início, no meio da palavra, ele tem essa primeira forma, esse Ozinho aí. E se ele estiver no fim da palavra, ele aparece com essa outra forma, que é o Czinho para baixo. Tá? É a única letra que tem modificações. Tá bom? O S, o sigma. Tá? O tal, né, tem som de T normal. O Y, né, que é som de Y mesmo, ou se tiver em ditongo, é som de U. Né? O Fi, né, que tem um som de F, faca, né, como faca, é uma bolinha cortada, agora o corte é, né, diferente do outro, tá? O que é o som de Q ou de C, né? O Psi, que é o Psi de psicologia, e o ômega, que é o O fechado, tá? O O com acento. Ok?
Bom, deixa eu falar um pouco da pronúncia, né? A pronúncia nesse idioma se perdeu com o passar do tempo. Eu falei para vocês que é uma língua morta. Provavelmente a gente não tem como resgatar a forma correta de falar, tá? Por isso, esse material adota a pronúncia erasmiana, aportuguesada, tá? A pronúncia é feita por Erasmo, o grego, tá? É denominada erasmiana, né? Porque recebeu esse nome porque foi adotada pelo Erasmo, né? De Roterdã, tá? É, e ele investigou e chegou mais próximo, que nem podemos dizer se é essa né, a forma correta, né? Isso está perdido. Então, o Erasmo foi responsável pela compilação dos manuscritos, pegou os manuscritos do Novo Testamento, né, aqueles bizantinos que tinham guardado, né, a base do Novo Testamento e da união das suas cópias, ele formou um único tomo. Um tomo é uma parte de um volume de um documento, né? Cada uma das partes de uma obra científica ou literária é chamada de tomo, tá? Um dia mais chamado de volumes, né? Essa edição dos textos do Novo Testamento, né, feita por Erasmo, né, foi impressa pela primeira vez no ano de 1516. Veja, impressa em 1516, logo depois da invenção da imprensa, né, que foi um pouquinho antes do ano 1500. Tá? Foi inventada, né, a prensa, né, tipos móveis para imprimir. Né? Antes era feito só manuscrito. Então pegou os manuscritos e isso foi impresso em 1516, tá? E provavelmente na Alemanha, né? Porque foi lá, Gutenberg inventou a imprensa lá e ele juntava os textos lá para fazer a impressão. Foi perseguido por isso, mas é uma outra história, né? Em 1633, já se passaram mais de 100 anos do Erasmo, né? Quando os irmãos Elsevier, tá, fizeram uma edição do texto preparado por Erasmo, né, daqueles textos de Erasmo. Por causa da introdução, do que escreveram para apresentar o texto, ele passou também a ser reconhecido como texto receptor, ou seja, texto recebido. É o texto que eles receberam e prepararam, é uma grande edição, tá? É uma das edições, é um dos manuscritos e dos originais. Originais não tem original, né? Os originais se perderam há muito tempo. Né? É uma das cópias mais confiáveis que nós temos do Novo Testamento. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as vogais também, tá? E vocês vão treinar isso daqui, eu vou devagarinho para vocês ir treinando aí para conseguir ler, tá? Para você conseguir ler o seu texto grego, tá bom? As vogais gregas podem ser breves ou longas. Deixa eu fazer uma observação. No Novo Testamento, esses textos manuscritos antigos, tudo foi escrito em manuscrito e foi escrito com letras maiúsculas do grego, tá? Por incrível que pareça. Bom, então as vogais gregas elas podem ser breves ou longas, como eu já comecei a falar para vocês lá atrás. O tempo de sonorização é que determina se ela é breve ou longa. Né? O tempo da longa é quase o dobro do tempo da vogal breve. Então nós temos aí as vogais epsilon e ômicron, né? No caso seria epsilon e ômicron, né? Sempre são breves quando as vogais eta, olha, eta, né? E ômega. Então temos epsilon e ômicron e temos eta e ômega, tá bom? Então o acentuado é os de baixo aqui, ó. Então, os dois têm a mesma, é a diferença do nosso alfabeto, né? Das nossas vogais. Essas duas aqui embaixo, eta e ômega, né? Porque o E e o O já temos nas nossas vogais. Quando eu quero eta e ômega no nosso alfabeto, eu coloco o acento circunflexo. Aí ela fica fechada, tá? Ela fica longa, né? No caso aqui é chamada de longa no estudo do grego, tá? As vogais A, I e U, ou seja, alfa, iota e Y, tá? Esse U aí é o Y, tá? Tem som de I, tá? Só quando tem ditongo que ele tem o som de Y, tá? Pode ser um tanto breves quanto longas, né? Existem dois símbolos da língua grega que são usados para determinar quando uma vogal é longa ou é breve, tá? É chamado de bráquia, né? Para colocar quando o som é breve, né? Essa
vírgulazinha por cima das letras aqui é usado para indicar que ela é breve, tá? Porque mesmo aquelas que já são fixas como longas, as outras também podem ser longas ou breves, tá? Já o sinal conhecido como macron, tá? Que é um risquinho, né? Quando ela é curvadinha, é breve. Quando ela é um risquinho, é longa. É colocado para demonstrar quando é longa, tá bom? As vogais eta e ômega, né, correspondem ao alongamento das vogais épsilon e ômicron, ok? Nos ditongos, né, é uma parte importante do grego, né, assim como no português, o grego também tem ditongos. É bom lembrar que um ditongo se trata de um encontro de duas vogais. O tritongo é um encontro de três vogais, tá? Então, esse encontro de duas vogais numa mesma sílaba é chamada de ditongo, tá? A segunda parte do ditongo, né, vai ser um iota, né, nesse caso aqui, ou um y, né, ou y, tá? No grego existem 8 casos específicos de ditongos e 3 casos que são chamados de pseudoditongos, tá? Os ditongos, né? Ai, como em pai, né? Tá na mesma vogal, tá na mesma sílaba, tá? É o ditongo. Ei, como em Galileia, tá? Oi, como em jiboia, né? E ui, é como um ui em francês, né? Oi em francês, tá? Au tem o som de au do alto, né? Automóvel, né? El, que tem o mesmo som de chapéu. O eu, veja que isso aqui, ó, é o eta, eu, como Eusébio, tá vendo? Tá? E ou, né, como em tatu, veja que o e u, ele vira u, tatu. Este ditongo vai ter sempre o som de u, não de ou, tá? Não é tatou, é tatu, tá? E tem os pseudo-ditongos, né? Isso é só para conhecimento, porque vocês não vão precisar disso muito, né? Vai estar nos textos, vai estar embaixo, tá? É o iota subscrito ou adscrito, né? Esses pseudoditongos também são conhecidos como ditongos impróprios, porque depois de uma vogal longa, o iota não é pronunciado, nunca, tá? Nesse caso, ele é colocado debaixo da vogal, né? Então, põe um izinho debaixo da vogal, por isso ele é denominado de iota subscrito, tá? Então é um ditongo que tem um A e um I, e o I vem embaixo do A, tá? E assim por diante, tá bom? Consoantes, né? As consoantes. Falamos das vogais, são 7, no caso do grego, 5, nossa, mais duas, né? Fechadas. E agora as consoantes, elas então são divididas das seguintes formas. Temos as mudas, que são chamadas também de oclusivas, né? Ela é chamada labiais, ou guturais. Guturais quando ela é produzida mais no fundo da garganta, tá? As labiais é produzida mais nos lábios, aqui mais superficialmente nos lábios, tá? As labiais, né? Pi é o B, né? O B e o Fi, né? Esse é o F, né? Que traduz por F lá né? O F nosso, né? É o Fi, tá? E temos também as dentais, que elas a gente fala com o dente, né? Coloca a língua no dente para falar, tá? É o tal, que tem o som de T, né? O delta, que tem o som de D, e o teta, tá? O teta, você lembra, né? Que eu mostrei lá para vocês atrás lá também, tá? E as guturais, tá? Temos as guturais, que é o K, tá? Ele tem o som de Q, né? Ou de C, tá? No caso aqui, o capa, tá? Ele tem o som de Q ou de C, tá? O iota, né? O iota, no caso aqui, opa, desculpa, esse aqui é o gama, né? O gama, porque o gama é diferente do iota, né? O gama, ele tem som de G, tá? É guturais, G, né? G, o Ki, o G, tá? E o Xi, né? O Xi também é usado, tá? Como gutural, tá? Aqui no caso é Xi, né? A pronúncia dele é Xi, tá? Xi. Aí depois vem as brandas, né? As brandas lambda, o mi, o ni e o ro.
o R, né? Então o L, o M, o N e o R, tá? São brandas. Essas aqui são mudas ou oclusivas, né? E essas aqui são brandas. E aquelas que nós quase não conhecemos no nosso alfabeto, elas são as fricativas ou sibilantes. Exemplo, né? O sigma, que é a letra S, e o psi, aquele da psicologia, tá bom? Bom, a letra gama, G, né? Ela nunca tem som de G, como eu falei, G. Que esse som é de J, tá? Gente. Ele tem som de G, sempre. Isso vale para as línguas antigas todas, tá? O G tem sempre som de G. Gá, Gé, Gui, Gogu, nunca de G. Então não se escreveria, por exemplo, Jesus em grego. Por quê? Porque não tem um som de J no grego, não tem um som de J no hebraico, tá? Por isso que é escrito com um Y, né? Ie. Tá? Jesus aí dá, né? Ou Yeshua do hebraico, aí dá, porque usa o Y. E não o som de J. Tá? O som do gama é sempre o som de G. E não é o caso do nome de Jesus, tá? Depois eu explico sobre esse. A palavra grega comum para terra, né? Para terra, tá? É ges, né? É o G, o eta, tá? E o sigma, que é o S, né? E fica ges. Ela não deve ser lida como ges, mas como ges, mas como ges sempre. É só um exemplo aqui para vocês verem que sempre tem som de G e nunca de G. Eu já acostumei, mesmo quando aparece com G e apareceu aqui, eu leio G, tá? Porque é assim que é no grego. Então o gama, quando aparece antes de outra consoante cultural, né? Qualquer uma dessas, essencialmente ela tem um som de N, né? Ela tem um som de N, como ângelos, por exemplo, né? Olha aqui, nesse caso aqui, a palavra âncora, tá? Âncora, ou aqui âncora. Veja que ela é um G, mas se ela aparece junto com outra consoante gutural, ela vira N, tá? Então é o Ni, tá? Não é lida como Angkira, tá? Angkira, porque aqui não vale G, ele vale N, tá? Como âncora, ok? Olha esse caso aqui, ó, ângelos. Então esse primeiro gama vale N, o segundo vale G, tá? Porque ele veio junto, então ângelos. Anjo não deve ser lida como ângelos, mas como ângelos, como eu li anteriormente. E tem três consoantes que tem nome duplo, né? O zeta, o psi, tá? O nome é duplo, não tem uma letra só que responde, tá? O som do zeta corresponde à junção de D e S, é zeta, por isso que ele é duplo. Ele não tem um som de Z, tem um som de DS, zeta, tá? Delta e sigma, tá? Que dá o som de DS ou DZ, tá bom? O som do sigma, né, do xi, né, xi, que reflete a união das letras K e S, né, kappa e sigma, tá? E por último o psi, né, que usa o pi e o sigma, que é psi, é o pi e o sigma que vira psi, tá? A letra sigma, ela se apresenta de duas formas, como eu falei para vocês. Ela tem essa primeira forma aqui, que é quando ela aparece no início ou entre as palavras, e quando ela aparece no final, ela só é usada, essa forma aqui só é usada no final das palavras, sempre. Tá? Então ela tem duas formas, uma para o final e outra para qualquer outra posição, para ficar mais fácil de entender. Tá? Temos alguns exemplos aqui, né? Sofia, né? Veja, sabedoria, Sofia, tá? Eclésia, né? Eclésia. No caso aqui, ó, eta, eclésia, tá? Mas se pronuncia eclésia, igreja, né? Ou adelfos, que quer dizer irmão, tá? O sigma, em sua forma primária, né? Não tem som de Z, porque ele não é como no português, né? O S, quando aparece entre vogais, tem som de Z.
No caso dele, ele tem sempre o som de S, tá? Essencialmente, os sigmas opa, passou aqui. Sempre terá o som de S, né? O de dois S. A palavra eclésia, né, supracitada, serve para exemplificar. Eclésia e não eclésia, tá? É sempre com som de S. A letra Pi, né, que não nos é estranha por causa do pizinho da matemática, ela equivale ao nosso P, né? O Pi, que parece com, né, com aquele símbolo da matemática, é o nosso P. Esse é o minúsculo, tá? Todavia, é muito importante observar a letra Rho, que parece o nosso Pzinho minúsculo. Essa que parece com o nosso P, e não aquela. Então, quando tiver aquela, eu leio P. Quando tiver essa, eu leio R. Sempre, tá? Ela tem o formato da nossa letra P, mas o som é do nosso R, tá? Então, olha aqui, ó. Pô, aqui, tá vendo que tem um ômega aqui, tá? Né? Pomanoi, né? Romanos, né? Se eu lesse Pomanoi, ia ficar errado, tá vendo? Então, isso aqui é Romanoi, né? Romanoi, tá? E a palavra romanos, e não deve ser lida como Pomanoi, sim como Romanoi. Aqui é o P, aqui ele vale R, tá? R-U-M-A-I, on-i, com acentozinho aqui, oi, tá? Então é Romanoi, tem um I no meio lá, é Romanoi, tá? A gente sempre atalha e fala Romanoi, mas é Ro, por causa do ômega que tem ali no meio. Em algumas gramáticas, a letra teta, essa letra, e a letra fi, essa letra, são registradas por meio de outras fontes, né? Fonte de computador, às vezes aparece diferente, né? Às vezes aparece com essa aparência aqui, a teta, e o fi aparece com essa aparência aqui, tá bom? Transliteração, estou terminando, tá? Essa parte. Transliteração consiste no ato de escrever os caracteres, já falei isso para vocês, de um certo idioma para os caracteres de outro. Transliterar é você encaixar os caracteres no seu idioma, tá? Sabendo a equivalência de cada letra, o que ela equivale do alfabeto grego no nosso alfabeto, nós podemos então transliterar, né, usando o alfabeto em português. O processo de escrever palavras gregas usando as letras do nosso alfabeto é que se chama transliteração, tá? Aqui, ó, nós temos essa palavra aqui, ó, macros, é igual aqui, ó, Marcos, né? Marcos, opa, macros não, Marcos, tá? Aqui é o R e aqui é o K, tá? Então, a transliteração é você pegar Marcos e fazer Marcos. Lembra que o signo no final ele tem essa aparência, o Pzinho vale o R, tá? E o K aqui no meio, ok? Veja só, uma forma de aumentar a facilidade de leitura, né? Ele deu uma sugestão. Não é assim que ocorre, não, é só uma sugestão para facilitar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele pegou um versículo, né? Um trecho bíblico. Na casa de meu pai, ele escreveu pai aqui, ó. Ele não seria pai, né, no grego, mas ele escreveu pai com as letras gregas. Há muitas moradas, se não, né, ó, se não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele colocou com caracteres gregos a palavra em português com caracteres gregos para facilitar o aprendizado da leitura. Por exemplo, não tem essa palavra também no grego, tá? Ele usou os caracteres gregos para escrever a palavra também aqui, estou, tal, e por aí vai, tá bom? Uma forma de facilitar a leitura aqui. Ok, vamos terminar essa. Deus abençoe.